Olá, pessoal do sétimo ano, semana 2 do PET volume 3, hein? E a geografia dessa semana vai falar sobre a estrutura da população, as pirâmides etárias. É um assunto muito importante, viu? Então fiquem bem ligados, prestem bastante atenção. O que é uma pirâmide etária? É um desenho, é um símbolo que mostra a população de um país. Cada degrauzinho desse da pirâmide é a idade das pessoas. Pode ver que a parte de baixo da pirâmide são todas as pessoas daquele país que têm de 0 a 4 anos. Aí depois, olha, de baixo para cima, de 5 a 9, 10 a 14, até chegar lá em Simão, o ápice da pirâmide, né, a parte mais alta, que são as pessoas, né, a população acima de 80 anos. Vejam então que a parte vermelha são os jovens, né, crianças e jovens, o azul são os adultos e o amarelado, que é o topo, são os idosos. Então a gente consegue analisar a população de qualquer país só de olhar na pirâmide, ok? E de um lado são os homens, do outro lado são as mulheres daquele país. Então vocês estão vendo duas pirâmides, aliás, aqui está por continente, né? A pirâmide da África e a pirâmide da Europa. Mas vamos falar um pouquinho mais ainda sobre as pirâmides, certo? O que a gente pode interpretar quando a gente olha a pirâmide de um país? Se a base for larga, quer dizer que tem muita natalidade, nasce muita gente naquele país. Se a base for estreita, quer dizer que a natalidade é baixa, os casais têm poucos filhos. Então na África os casais têm muitos filhos, na Europa os casais têm poucos filhos. O topo já é o contrário, né? Olha para vocês verem. Na África tem pouca população idosa, ou seja, as pessoas morrem antes, né? Não chegam a envelhecer acima de 80 anos. Infelizmente a qualidade de vida não é tão boa, a população morre mais cedo. Olha que na Europa tem muito mais idosos que passam dos 80 anos. É o que a gente chama de expectativa de vida, né? Quantos anos, em média, a população espera viver. Então, olha quais são as partes aí da pirâmide, no caso, analisando a pirâmide da Europa. A base é estreita, né? Quer dizer que a população tem poucos filhos. Primeiro as pessoas querem a carreira, querem o trabalho, garantir a vida primeiro para depois pensar em filhos. O corpo da pirâmide, a parte azul, esse meio aí, é largo, tem bastante adulto, né? O que mais tem na pirâmide da Europa são adultos, ou seja, pessoas em idade de trabalhar. Isso é bom para o país, porque se você for parar para pensar, o azul é que vai sustentar a parte vermelha, as crianças, e também os idosos, porque os idosos são aposentados. Então é a parte azul da pirâmide que comanda, que sustenta o país todinho. E o topo é largo lá na Europa, a população idosa tem acesso à saúde, medicamentos, saneamento básico, né, rede de água, esgoto, etc. Por isso vive mais, tem mais qualidade de vida na Europa, né? A gente percebe só de olhar na pirâmide. Olha agora a pirâmide de um país pobre, no caso de um continente pobre, né, que seria o continente africano. Olha como é diferente a pirâmide de um país ou de um continente pobre. Muita criança, olha como a base é larga, a parte vermelha. Ou seja, as pessoas têm muitos filhos, pois quase não sabe usar ou não tem acesso, não tem dinheiro para os métodos anticoncepcionais, né, contraceptivos. O corpo é largo. Tem grande população nessa faixa etária, mas à medida que vão envelhecendo, a população diminui. Tá vendo que o corpo é largo na parte mais baixa. Conforme vai subindo, vai afinando, né? O corpo não mantém o equilíbrio igual na pirâmide da Europa. E lá no topo, lá em cima, tá muito estreito. A qualidade de vida não é tão boa. Essa população não tem acesso à saúde, medicamentos, saneamento básico igual na Europa. E como está a situação, então, do Brasil? Olha só, o Brasil apresenta características de uma transição. A pirâmide do Brasil está mudando no decorrer dos anos. Olha como era a pirâmide do Brasil em 1980. Essa primeira aí do lado esquerdo. Vejam que a base era muito larga, né? Tinha muita criança, bem menos adulto, quase nada de idosos. Eu costumo dizer que quando a pirâmide etária ela realmente tem formato de pirâmide, isso não é bom. É sinal de pobreza. É criança de mais, adulto de menos, quase nada de idosos. Olha hoje a pirâmide de 2020 do Brasil. Olha como que a base já está bem mais fina. Olha como está nascendo bem menos criança do que nascia antigamente. E o topo está começando a dar uma mudada. Se continuar desse jeito a pirâmide do Brasil, se a população do Brasil continuar nesse ritmo, olha como vai ser a nossa pirâmide em 2050.
já parecida com de um país mais desenvolvido, mais rico, né? Olha só, muito mais adultos do que crianças, e olha como já está aumentando na previsão de 2050 a quantidade de idosos. Isso é muito bom. Aí agora vamos para as atividades. Na atividade tem uma pirâmide da Itália e uma pirâmide da Etiópia. Só pelo formato da pirâmide a gente começa a ver quem é o desenvolvido, quem é o rico e quem é o subdesenvolvido pobre, não é mesmo? Então vejam só a pergunta número 1. Sobre as pirâmides etárias da Itália e da Etiópia, responda. Letra A. Que diferença você percebe entre as duas? Tudo que você estiver anotando aí de diferença, anota na letra A. Ok? Você vai ter que perceber qual tem mais criança, qual tem mais adulto, qual tem mais idosos. Ok? Na B. Qual país nasce mais gente? Como que você sabe isso? Então só de olhar, né, gente, na parte de baixo, o que tem de diferente para a gente saber se nasce mais gente ou nasce menos gente. Na letra C, através das pirâmides, qual que é o desenvolvido e qual é o subdesenvolvido? Gente, lembrando que o desenvolvido é o rico, que as pessoas vivem mais, hein? O subdesenvolvido é aquele pobre, com muita criança e que a população morre mais cedo. Tá fácil de responder essa, hein? Pergunta número 2. Observe a pirâmide do Brasil em 2018 e faça o que é pedido. Então essa é a pirâmide do Brasil em 2018. Tá vendo que já tem um pouco menos aí na base, o corpo já está um pouquinho mais largo, mas o topo ainda continua fino, hein? Letra A. O maior número de pessoas está na base, no corpo ou no topo? Em sua opinião, qual é a tendência para os próximos anos? Então, onde que está a maioria da população do Brasil nessa pirâmide de 2018? E se continuar nesse ritmo, como que ela vai estar no futuro? Letra B, dessa mesma pergunta aí. Em qual grupo, em qual daquelas idades lá, daqueles números que eu falei, né? 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, em qual desses grupos você se encontra? A sua idade está em qual? Compare esse grupo com o do sexo oposto. Então, se você é menino, você vai olhar no lado azul e vai comparar com o lado rosa. E vice-versa, para ver qual que está maior. Ok? Então, você vai achar o seu grupo, a sua faixa etária, e vai dizer se está maior, é masculino ou feminino. Geralmente, as mulheres vivem mais que os homens. Então, em quase todas as faixas etárias, as mulheres vão ser sempre o número maior. Número 3. Observe no mapa os mapas brasileiros sobre a população, distribuída por sexo e idade nas regiões. Para responder, observe o mapa. Tem mais mulheres, que no caso está... Aliás, tem mais homens, que é a parte verde, ou tem mais mulheres, que seria o laranja. Aí você vai ter que olhar as porcentagens também. Analisando, olha a letra A. Analise a população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais das regiões. Registre as suas conclusões. Então aí na apostila você vai conseguir ampliar um pouco e vai dizer em cada região tem mais homens ou mais mulheres, em cada região do Brasil. E na B, quais as duas regiões que tem mais jovem? Porque agora já é por idade. Aquela lá era por sexo, masculino e feminino. Agora esse daí já é por idade. De 0 a 19 anos é o verde. Quais as duas regiões que tem mais verde? Ok? E na letra C, quais as duas regiões com idosos? Os idosos estão de vermelho. Quais as duas regiões do Brasil que tem mais idosos? E na letra D, faça uma análise da distribuição da população do Brasil por idade na região sudeste. Aqui no nosso sudeste, o gráfico maior, a bola maior aí do mapa. Como que tá as idades no sudeste? A maioria é jovem, a maioria é criança, como que tá os outros dois? Ok? Só olhar nas porcentagens dentro do gráfico. Pergunta 4. Agora você vai elaborar no seu caderno ou em uma folha à parte, no caso, para quem está fazendo na apostila também pode ser, você vai fazer aí um mapa para representar os dados. Você vai ter que fazer um mapa. Olha aí, a região norte, olha, é o mapa da renda. Tem 1.661 reais de renda média, né? No Nordeste, 1.493. No Sudeste, 2.488. No Sul, 2.361 reais. E no Centro-Oeste, 2.000 reais, 488. É a renda mensal dos trabalhadores, é quanto cada trabalhador ganha por mês, hein?
nessas regiões do Brasil, em média. A gente sabe que tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, é uma média. Agora tá fácil, ó. Em qual região, olha a letra A, os trabalhadores têm a renda maior? É só olhar aí qual o número tá maior. B, qual é o rendimento na região em que você mora? Eu moro no Sudeste, hein? E você? Deve ser a mesma. Então você vai olhar aí qual que é a nossa média de salário. E na letra C, qual a região, quais as regiões apresentam menor diferença entre os trabalhadores? A menor diferença aí entre os trabalhadores. Tá muito fácil esse exercício, hein, pessoal? Tire a foto, mande aí para o professor da matéria, no caso para mim, né? Ou para quem são os alunos da professora Laura, mande para ela, tá bom? Pro Dimas também. E, gente, quem, ó, dá uma moral aí, curta o meu canal, deixa seu like, se inscreva e ative aí as notificações para você receber o próximo vídeo, tá bom? Tô contando com você. E quero ver essas fotos das atividades hoje.